Bem-vindos, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar de uma coisa diferente, mas às vezes é curiosidade das pessoas. A mulher americana, ela é a mulher troféu, aquela mulher que só fica cuidando da casa, leva os filhos pra escola e vai pra academia e coloca um botox na clínica de estética. Ela é aquela mulher de Provérbios 31, aquela mulher que as pessoas falam, né, do lar, enfim. Eu vou tirar uma dúvida com vocês sobre a rotina da mulher americana, da maioria da mulher americana. E fiquem aí, talvez vocês gostem desse vídeo, até como edificação pra vocês sobre a mulher de Provérbios 31. Principalmente quem é cristão e quer vir aqui para os Estados Unidos, fica nesse vídeo. Então, antes que vocês continuem no vídeo, se vocês gostam de temas como esse, curtam, comentem, se inscrevam, que eu falo sobre os Estados Unidos, minha vida aqui nos Estados Unidos, tiro dúvidas e tento mostrar a realidade para vocês, mas também tento passar alguns valores cristãos aqui também, que é a minha base, né, de vida. Quem não sabe, que não é do TikTok, rolou uma polêmica lá com uma influencer que ela incentivava as pessoas, as mulheres, a ser a mulher troféu, né? E nesse perfil dela, ela falava que ela ficava dirigindo, enfim, levava a criança na escola, cuidava do corpo, enfim. E o marido dela falou que tirou ela do CLT e deu essa vida de esposa troféu pra ela. E, enfim, aí pegou esse negócio de esposa troféu e recentemente eles foram se casar e ele casou com ela em comunhão, separação total de bens, né? Então, se acontecer alguma coisa com ele, ela não fica com nada. E se caso ela se separe dele também, ela não fica com nada. E ela falou assim, olha, eu incentivo vocês a serem esposas troféu, mas aconteceu isso comigo. E se eles me der um pé na bunda, eu não fico com nada. Sorte que eu tenho meu TikTok. Então, algumas feministas pegaram esse vídeo, enfim, estão falando, olha aí como é bom você trabalhar, né? Ah, o discurso que a gente já conhece. Enfim, mais trazendo pro vídeo que eu quero falar pra vocês sobre esposa troféu, será que é a mulher americana é esposa troféu, né? E qual a relação dessa mulher com o Provérbios 31? Primeiro eu quero explicar pra vocês, expliquei pra vocês o que é a esposa troféu e agora eu vou explicar pra vocês o que é a esposa de Provérbios 31, pra vocês entenderem qual é o perfil da mulher americana. Então, é um texto escrito com língua hebraica, então começa com o alfabeto da língua hebraica, então é um poema. Um poema escrito possivelmente escrito por uma sogra. Nesse texto fala de várias atribuições e é por isso que as feministas usam esse texto para falar que a mulher deve trabalhar fora. No entanto, se vocês forem ver todos os afazeres que essa mulher de Provérbios 31 tinha a fazer, eram todos relacionados à casa. Ela ia no mercado e voltava como um navio mercante com os alimentos da sua família. Então, ou seja, ela abastecia os celeiros daquela família com os alimentos que ela comprava, que ela saía para comprar. E claro que naquela época não era nada fácil ir para o mercado e trazer tanta comida. Essa mulher saía para ver um terreno, ia lá e comprava. Ou seja, essa mulher, ela entendia de finanças, ela entendia de multiplicar o dinheiro da família. Também fala que ela certificava para ver se os negócios estavam lucrativos para a família. Ou seja, essa mulher, ela estava assim ocupada o dia inteiro. Ela não saía para academia ou para cuidar da sua beleza, do seu cabelo e voltava e passava o dia inteiro assistindo dorama ou novela ou no Instagram vendo fofoca. Essa mulher, ela trabalhava para a família, mas o tempo todo ela estava perto da família. Alguns momentos ela saía para longe. Mas nesse texto também fala que ela tinha servas. Então, o tempo que ela estava vendo um terreno, provavelmente tinha alguém limpando a casa dela e ela não precisaria chegar e limpar uma casa, lavar uma roupa, que naquela época não existia máquina de lavar. Fala que ela faz as roupas da sua família no inverno e eles não deixam passar frio. E aí de quebra ela terminava, já que ela estava fazendo, tricotando, ela vendia esses tricôs ainda para as outras pessoas, soldados, eu não lembro muito bem como que está escrito em Provérbios. Mas, ou seja, todos os afazeres daquela mulher estavam ligados aos afazeres do lar. Ela não saía às 7 horas da manhã de casa e voltava 8 horas da noite e via os seus filhos 2 horas por dia.
Essa atribuição não era dela. Então, ela sim trabalhava, uma dona de casa, ela trabalha muito. E nesses afazeres dela, é um afazer de roça, então não tem muita coisa para fazer. Também relata que a sua lâmpada não ficava apagada durante a noite. Quem é mãe sabe que realmente a nossa lâmpada fica apagada por 2 minutos, 2 horas, 3 horas. E se Deus quiser, umas 4 horas assim seguidas de sono da criança. Porque realmente a gente não dorme. Depois que você é mãe, você não dorme por uns bons anos. E naquela época, as mulheres tinham muitos filhos, então sua lâmpada nem apagava. Então, além dela dormir pouco, mas ela tinha seus afazeres. Mas, novamente, essa mulher de Provérbios 31, ela tinha empregadas. Então, o tempo que ela saísse de casa, que ela precisasse sair de casa por muito tempo, que não eram todos os dias, que o texto mesmo relata, mas teria alguém limpando a casa para ela, lavando roupa, fazendo a comida, e ela poderia ficar longe algum tempo. Agora vocês imaginem quem trabalha com CLT. E agora vocês vão entender qual que é o perfil da mulher americana. A mulher americana, ela estuda pra caramba, ela faz faculdade, ela empreende, ela faz muitas coisas. Quando elas começam a ter filhos, até porque a licença maternidade aqui são de 2 semanas apenas, elas se aposentam da sua profissão praticamente. A não ser as americanas que trabalham de uma forma mais flexível. Então, quando elas começam a ter filhos, ela tem filhos até o 3º, até os 4º filhos, é normal aqui uma americana ter 3 filhos, assim, é muito comum, é o comum do brasileiro ter 2, aqui é o comum do americano ter 3, 4, né? Às vezes a gente vê, tem várias escadinhas, assim, até 5, 6 filhos. E elas possuem muito trabalho com essas crianças dão muito trabalho. Só que elas, aqui nos Estados Unidos, têm um sistema diferente do Brasil. Aqui você escolhe as horas que você pode trabalhar. Então, a maioria delas que conseguem, se o marido consegue sustentar a casa, elas ficam sem trabalhar e ficam cuidando dos filhos tranquilamente. Nisso não há nenhum peso emocional para a americana, como a gente vê para o Brasil e para a brasileira, né? Esse peso de você ter que trabalhar o julgamento das pessoas. Aqui não existe esse julgamento, o americano tem uma base cristã muito sólida em relação a isso, então eles não têm esse tipo de preconceito da mulher se afastar profissionalmente para ser mãe e o período que precisar. Mas se a americana, ela não consegue, o marido não consegue sustentar essa casa sozinha, ela pega algumas horas de trabalho, porque aqui é comum você escolher o horário que você pode trabalhar. Então elas não passam muito tempo fora de casa, elas escolhem trabalhos que ou elas podem fazer em casa, ou elas empreendem, ou elas trabalham poucas horas. Essa é a mulher americana. E pra mim tá totalmente relacionado com a mulher de Provérbios 31. Ela cuida dos filhos, mas se precisar trabalhar, ela trabalha, só que ela não abandona os seus filhos para, enfim, outras pessoas cuidarem, passar mais tempo com eles do que a própria mãe. Na Irlanda, as mulheres costumam ganhar benefício do governo para cuidarem dos seus filhos em casa. Na Alemanha, as mulheres elas ganham 2 anos de licença maternidade, que é a indicação para a amamentação materna, né? Então, resumindo, a mulher de Provérbios 31, eu acredito que seja o perfil melhor que a gente possa, não a base, porque existem muitas atribuições da mulher que também não são ditas nesse texto, mas a gente consegue ver que a mulher, ela trabalha muito em casa, ela não está vagabundando assim no TikTok, ela sim está cuidando da sua família, está dando educação. E como eu estava dizendo, esses países perceberam quão bom e fundamental a presença da mãe perto dos filhos. A maior parte do tempo deles é você que está formando o caráter dele e não uma creche, um professor, um educador ou uma babá, entende? Então isso é muito importante. E eu finalizo aqui com um vídeo, com um texto para vocês que eu achei lindo, de um poeta americano que é muito usado na Irlanda para as mães terem o direito de poder cuidar dos seus filhos o tempo que eles precisam delas em casa. E o nome desse poema é A Mão que Balança o Berço, é a mão que governa o mundo. Então, se você está em casa cuidando do seu filho, você está fazendo um grande trabalho. Se o seu marido não consegue sustentar a sua família, tente empreender.
tente um trabalho híbrido, que você possa ir ao escritório e trabalhar de casa, ou se você puder trabalhar literalmente de casa, seria o melhor. Mas empreenda, não deixe que o seu marido também aguente coisas que às vezes ele não consegue nesse momento. A mulher de Provérbios 31 nos ensina exatamente o companheirismo que aquela mulher tinha com o marido de cuidar das finanças da casa. E se você gostou desse vídeo, eu acho que é interessante para alguém, compartilhe e se inscreva nesse canal. Curta, comentem aqui o que vocês acharam. E aí, o que é para você a esposa troféu? Vocês concordam que a esposa troféu é diferente da esposa de Provérbios 31? Me contem aqui nos comentários e fiquem com Deus até o próximo vídeo.